nome é Luciana Lima, eu sou nutricionista e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o controle da ingestão de alimentos com fósforo. Esse vídeo está sendo especialmente gravado para pacientes com doença renal crônica. Lembrando que eu tenho especialização em doença renal crônica e atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação da Unicamp, onde o meu trabalho que eu estou realizando, ele está sendo feito com pacientes com doença renal crônica. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho o que é o fósforo e a importância dele na nossa alimentação. Então, o fósforo, ele é um mineral e ele tem funções essenciais no nosso organismo, tá? Então, ele tem funções principalmente relacionadas ao metabolismo ósseo, né? Por quê? Porque vai envolver o metabolismo do cálcio, que a gente ingere através da alimentação, né? E com certeza, e consequentemente, ele vai envolver o metabolismo dos ossos e também dentes, e entre outras, muitas outras funções, tá? Mas de maneira bem geral. Então, a ingestão adequada dele é importante. Porém, pacientes com doença renal, já a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de fósforo e eu vou explicar o porquê. O que acontece? Os rins, eles são responsáveis pelo controle também da quantidade de fósforo no nosso organismo. Então, em pessoas, que não têm a doença renal crônica, quando a gente consome o fósforo, se ele tiver uma quantidade em excesso no nosso organismo, os rins, o que ele vai fazer? Eles vão mandar embora através da urina. Então, eles vão pegar esse fósforo em excesso, vão filtrar ele, e vão enviar eles embora por meio da urina, ok? Mas, quando o paciente ele tem doença renal crônica, o rim ele já não tem mais essa filtração adequada, então ele acaba não conseguindo mais controlar a quantidade de fósforo que tem que ser eliminada na urina. Não é só o fósforo não, tá? A gente vai falar de outros nutrientes como a ureia, a creatinina e também o potássio e sódio, entre outros, tá? Mas o principal aí, que nós vamos falar nesse momento é o fósforo, tá? Mas existem outros que também, devido a essa função inadequada, esse comprometimento da função dos rins, ele não consegue mais eliminar. Então, acaba ficando em excesso no organismo. Então, pacientes com doença renal crônica, eles devem tomar cuidado com a ingestão exagerada de alimentos com alto teor de fósforo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses alimentos, eu vou explicar quais são e vou deixar aqui para vocês algumas sugestões de como controlar a ingestão desses alimentos. Quais alimentos devem ser tomar um pouco de cuidado, precaução na hora da ingestão. Bom, então quais são os alimentos que são fontes de fósforo, para a gente saber, para ter uma noção na hora de fazer a alimentação diariamente, principalmente o paciente com doença renal, para ele tomar um pouco de cuidado na hora de ingerir esses alimentos. Bom, então a gente começa pelas carnes. Lembrando que o fósforo, eu brinco sempre que ele anda de mãozinha dada com a proteína. Então, se eu aumento minha ingestão de proteína, eu também vou acabar aumentando a ingestão de fósforo. Por isso que a gente controla também um pouco a proteína. A quantidade de proteína a gente vai falar em um outro vídeo, tá? Mas assim, se está em excesso, o fósforo também estará em excesso. E quais são os alimentos também que têm proteína? A gente já sabe, são as carnes, seja carne de frango, seja carne bovina, seja carne suína, que é a carne de porco, os peixes principalmente têm um alto teor de fósforo, costumam ter um alto teor de fósforo. Os leites e derivados, então quando eu falo de leites e derivados, eu estou falando de queijo, eu estou falando de iogurtes e de alimentos que são preparados com eles. Às vezes a gente não se atenta àqueles doces, de sobremesas, como sorvetes, doce de leite, doces, sobremesas caseiras mesmo, pudim, pavê e outros doces que a gente utiliza leites na preparação, canjica, entre outros mais. Então, a gente também tem que tomar cuidado que quando a gente fala de leite, ele também vai nas preparações. Então, tem que estar atento a esses alimentos também. Os ovos, mas os ovos, a gente sabe que a quantidade de fósforo não é tão alta. Então, até 2 ovos por dia, a recomendação ainda, a gente consegue manter essa recomendação e manter o equilíbrio, tanto quanto de proteína quanto de fósforo. As castanhas e amendoins,
né? Principalmente os amendoins, tomar muito cuidado onde eles se escondem. Onde que o amendoim se esconde, gente? Na paçoquinha, né? Naquela pasta de amendoim que o pessoal gosta muito de consumir, né? Então, a paçoquinha principalmente, né? Que é um doce bastante consumido aqui no Brasil. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não como amendoim, mas ela come paçoquinha de sobremesa. E lá também mora embutido, né? Escondido bastante amendoim. Portanto, a gente tem um teor maior de fósforo nesse alimento. Os feijões, não é para parar de consumir feijões, tá? A gente está falando aqui de um excesso. Até uma concha pequena por dia de feijão, os estudos demonstram que não há riscos para a saúde, tá? Porém, se a gente consumir em excesso, aí sim, a gente vai ter um problema com relação ao fósforo nos feijões. Chocolates, o chocolate também, o cacau e bolos de chocolates e tantas outras formas aí do que a gente pode ingerir o chocolate, ele também é uma fonte aí de fósforo, tá? E os produtos industrializados, que a gente chama hoje de alimentos ultraprocessados, tomar muito cuidado porque dentro dos alimentos ultraprocessados nós temos aditivos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dos aditivos presentes nesses alimentos. Então a gente tem que estar muito atento à leitura do rótulo dos alimentos, se possível evitar, né? O máximo que puder evitar, tá? E ler o rótulo atentamente para que não tenha problemas com relação aos aditivos ali presentes. E os refrigerantes à base de cola, porque tem um aditivo fosfato lá dentro, né? Então, para que a Coca-Cola fique daquela cor preta, né, a indústria utiliza o ácido fosfórico, que tem fósforo na composição. Então, a alta ingestão de refrigerantes à base de cola, tá, acaba aumentando também o teor de fósforo. Então, esses são os principais alimentos em que a gente encontra o fósforo. E aí, dando um enfoque aqui para os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, a nossa maior preocupação é com relação aos aditivos ali presentes. Então, tem 3 aditivos ali bastante comuns na indústria de alimentos, tá? Que é o ácido fosfórico, que eu acabei de falar da Coca-Cola, né? O fosfato de sódio e o fosfato de potássio. Então, quando a gente for ler o rótulo dos alimentos, prestar muita atenção nesses aditivos. Se existir esses aditivos dentro da composição do seu alimento, significa que tem maior teor de fósforo. E hoje os estudos demonstram que o fósforo presente nos aditivos são mais absorvidos do que o fósforo presente numa carne. Ambos são absorvidos, mas o presente em aditivos, ele é absorvido com muito mais facilidade. Então, muitas vezes a gente está com medo da carne, está com medo de ingerir carne, está com medo de ingerir ovo ou leite, mas acaba consumindo demais produtos industrializados, principalmente embutidos, né? Salsicha, presunto, presunto, né? A queijos também tem bastante fósforo, né? Porque alguns deles vai aditivos de fosfato. Leites UHT, aquele de caixinha, também tem bastante fosfato, porque eles têm que injetar fosfato ali para poder manter a estabilidade do leite, para que não vire queijo dentro da caixinha, tá? E um outro cuidado que a gente tem que ter são os frangos congelados, principalmente frangos congelados. Por quê? O frango congelado, eles também são injetados fosfato dentro, para que o frango ele absorva mais água de gelo e, de certa forma, ele é mais rentável aí para o produtor também, tá? Então, muito cuidado com o frango congelado. Se conseguir comprar diretamente de um frigorífico, que às vezes é até mais em conta, tá? Às vezes a gente pensa assim, é um pouquinho, R$1 mais caro, R$2 mais caro. Só que, na verdade, você tá levando mais carne ali, né? Então, a indústria, ela coloca o fosfato e aquilo lá incha e você acaba pagando, na verdade, mais gelo, tá? Então, o custo-benefício aí não compensa. Então, muito cuidado aí com os alimentos industrializados e, se puder evitar, melhor ainda. E, se for consumir, fazer uma leitura adequada desses rótulos. E para fechar a orientação nutricional, né, eu vou deixar aqui algumas sugestões para facilitar. Então, se o seu exame está acusando uma hiperfosfatemia, que é a quantidade de fósforo muito alta no sangue, é importante você se atentar a esses cuidados. Então, primeiro, né, modere o consumo de carnes. Quando eu estou falando de carne, novamente, estou falando de carne vermelha, eu estou falando de frango e estou falando de peixes e carne de porco e outros tipos de carne que às vezes a gente não é tão habituado, né? Como carne de cordeiro, de carneiro, enfim. Mas a gente
está falando desses tipos de carnes, tá? Evite o consumo de alimentos embutidos, como, por exemplo, linguiça, salsicha. Elas, sim, têm bastante aditivos, tá? E além de sódio, né? Mas o sódio a gente vai conversar em outro momento, tá? Consumir no máximo 1 copo de leite por dia. De preferência não ser o HT, mas se não tiver como, se tiver que ser o HT mesmo, 1 copo pequeno, lembrando que também muitas vezes o paciente de doença renal, ele tem um controle de ingestão hídrica de água, né, por dia, e aí esse leite vai ser contado, então 1 copo pequeno. Se for consumir queijos também, sempre pensar, se eu consumir queijo, eu não vou consumir o leite, e tomar cuidado com as sobremesas à base de leite, que muitas vezes a pessoa fala, eu não tomo leite, é engraçado, eu não tomo leite, é engraçado porque eu não como queijo, mas ela vai lá, ela come uma canjica que tem leite, ela toma sorvete que tem leite, e come sobremesas caseiras que vão leite, então a gente tem que se atentar a esses alimentos também, que possuem leite, tá? Moderar o consumo e evitar o consumo de castanhas e amendoins, né? O amendoim, lembrando, ele muitas vezes está escondido aí na paçoquinha que a gente consome, né? Evitar o excesso de alimentos de feijões. Eu tô falando do excesso, quando você come 2, 3 conchas de feijão por dia, ou muito grão de bico, ou lentilha, ou feijão branco, enfim, feijão preto. O excesso, tá? Até uma concha pequena de feijão por dia é aconselhável. Lembrando que o feijão tem outros nutrientes, como ferro, por exemplo. Então, tirar totalmente não é aconselhável. Evitar o uso de alimentos industrializados, que a gente acabou de conversar, e tomar muito cuidado com a ingestão de refrigerantes à base de cola. Né? Eu não vou citar marcas aqui, mas aqueles refrigerantes pretos, né? Que a gente já sabe quais são. E esses refrigerantes, eles possuem ácido fosfórico na composição. Então, seguindo essas dicas, não é muito difícil, né? Só a gente evitar e prestar atenção nesses alimentos, você consegue ter aí um controle melhor do fósforo sérico. Lembrando que também o fósforo sérico, ele precisa, muitas vezes, de intervenção médica, onde o médico ele vai passar quelantes de fósforo. O que é isso? É o famoso Renagel, que muitos pacientes de doença renal já conhecem, né? O Renagel, que vai diminuir a absorção de ferro lá no intestino. Então, a recomendação nutricional com relação ao fósforo é da ingestão de alimentos, mas muitas vezes o médico ele entra com a intervenção também medicamentosa, que é o uso de quelantes de fósforo, que é, por exemplo, o famoso Renagel. Ok? Eu espero que essas informações tenham contribuído e qualquer dúvida me manda aqui que eu respondo para vocês.